Olá, meus queridos e queridas, que alegria estarmos juntos para continuar nossa jornada na presença de Deus. No estudo bíblico de hoje, avançamos em nossa trilogia sobre a Gênese de todas as coisas. Após contemplarmos o despertar da luz no primeiro vídeo, seremos agora testemunhas da força da terra surgindo das águas, da vida florescendo na vegetação, e da glória dos astros iluminando o céu. Prepare seu coração para este segundo ato da criação. Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos ao estudo. Gênesis capítulo 1, versículos de 9 a 19. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Dando continuidade a essa jornada grandiosa pela Gênese, entramos agora no momento em que a estrutura do mundo ganha contorno e vitalidade. Após a fundação da luz e do firmamento, a voz do Criador volta-se para a substância da terra, demonstrando que sua soberania não se limita ao invisível, mas molda cada partícula da matéria. Ao ordenar que as águas se ajuntassem em um só lugar para que a porção seca aparecesse, Deus estabeleceu o fundamento onde a vida humana encontraria seu lar. Esse ato de separação revela uma inteligência que organiza o caos, transformando a imensidão líquida em limites definidos, criando continentes e oceanos sob a autoridade de sua palavra eterna. A revelação da terra seca não é apenas um evento geológico, mas um ato de graça que prepara o palco para a provisão. Quando o Senhor chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares, Ele exerce seu direito de propriedade sobre cada centímetro do globo. Não há espaço no universo que não responda ao seu comando. A terra surge do abismo como uma prova de que a vontade divina é capaz de trazer estabilidade e firmeza, mesmo onde antes só havia profundezas desconhecidas. É o solo sagrado sendo preparado para receber o sopro da vida vegetal que viria a seguir, transformando o silêncio mineral em um campo de fertilidade. A ordem para que a terra produzisse relva e árvores frutíferas introduz no universo o conceito de ciclo e reprodução. Deus não apenas criou a vegetação, mas inseriu nela a semente que garante a continuidade da vida. Ao determinar que cada planta desse fruto segundo a sua espécie, o Criador estabeleceu as leis da biologia e da herança, mostrando que a natureza opera sob uma lógica de ordem e propósito. A terra, outrora vazia, veste-se agora de cores e formas, tornando-se um jardim exuberante que testemunha a generosidade de alguém que planeja o sustento antes mesmo de criar quem dele necessitaria.
A conclusão do terceiro dia marca a vitória da fertilidade sobre a aridez. O olhar divino, ao contemplar a terra florescendo e as árvores carregadas de frutos, declara que isso era bom. Esse julgamento de valor indica que a criação física atingiu a excelência necessária para refletir a glória do Altíssimo. A vegetação é o primeiro sinal de uma vida que cresce e se renova, alimentada pela terra que obedece ao seu Criador. Este cenário nos ensina que a obediência à voz divina resulta sempre em abundância e beleza, transformando o que era apenas pó em um testemunho vivo de cuidado e providência. No quarto dia, o foco da narrativa retorna às alturas, onde o Senhor decide ornamentar o firmamento que havia criado. A introdução dos luminares no céu estabelece o governo do tempo e a organização das estações. Deus disse que houvesse luzes para separar o dia da noite, servindo como sinais para os anos e dias que viriam a contar a história da humanidade. Essa organização celestial mostra que o Criador é o Senhor da história, aquele que desenha o calendário da eternidade na abóbada celeste. O sol e a lua não são deuses, mas servos da vontade divina encarregados de iluminar a jornada humana. A criação do sol, o luminar maior para governar o dia, e da lua, o luminar menor para governar a noite, revela o zelo divino em garantir que nunca fiquemos entregues à escuridão total. Mesmo nas horas em que a luz principal se retira, o brilho da lua permanece como um sentinela silencioso, refletindo a ordem que rege o cosmos. Essa separação entre os períodos de atividade e repouso é uma lei sagrada que respeita o ritmo da vida. O Criador demonstra que a luz e a treva ocupam lugares distintos e que ele detém o controle absoluto sobre o tempo e a visibilidade de todas as coisas. As estrelas, mencionadas quase como um detalhe na imensidão do texto, são, na verdade, o toque final de uma arte infinita. Ao espalhar os astros pelo firmamento, Deus preenche o vazio do espaço com pontos de luz que desafiam a nossa compreensão de distância e grandeza. Cada estrela ocupa a posição exata designada pelo arquiteto do universo, servindo como guia para os navegantes e como motivo de adoração para os humildes. A vastidão do céu estrelado é o espelho da mente divina, um lembrete constante de que o Deus que cuida da semente na terra é o mesmo que sustenta as galáxias em suas mãos. A função dos astros como sinais e estações revela que a vida não é uma sucessão de eventos aleatórios, mas um caminhar orientado pela sabedoria do alto. O Criador providenciou um relógio universal para que a humanidade soubesse identificar os tempos de plantar e de colher, de agir e de descansar. Essa previsibilidade das leis naturais é o que permite a segurança da existência. Quando olhamos para o sol que nasce e a lua que surge, somos confrontados com a fidelidade de um Deus que mantém sua promessa de ordem, garantindo que o ciclo da vida continue sob sua supervisão atenta e constante. Ao colocar esses luminares no firmamento, Deus também estava estabelecendo a luz como guia para a moralidade e a verdade. A separação entre luz e trevas, agora governada por corpos celestes, é o símbolo físico de uma realidade espiritual. Onde Deus reina, a clareza prevalece. O quarto dia completa a estrutura necessária para que a vida animal e humana possa prosperar, garantindo luz, calor e direção. O cosmos torna-se um templo de luz, onde cada astro é uma lâmpada acesa pela mão de alguém que não tolera a confusão e que deseja que sua obra seja vista em toda a sua plenitude. A teologia desses dias de criação nos mostra que o Senhor é um Deus de detalhes e de grandes estruturas ao mesmo tempo. Ele se preocupa com a semente que está dentro do fruto e com o sol que brilha a milhões de quilômetros. Nada é pequeno demais para sua atenção.
nem grande demais para sua autoridade. A terra e os céus agora estão prontos, harmonizados em um sistema perfeito de sustento e orientação. Esse equilíbrio entre o que pisamos e o que vemos no céu é a prova de que fomos colocados em um ambiente onde tudo foi planejado para o nosso bem-estar e para a exaltação do Criador. Ao estudarmos esses versículos de Gênesis, somos levados a um estado de admiração profunda pela precisão divina. A terra que produz o pão e o céu que nos dá a direção são as duas mãos da providência estendidas sobre nós. O Criador não nos deixou em um mundo caótico, mas em uma casa ricamente adornada e perfeitamente iluminada. Reconhecer essa majestade nos prepara para entender o nosso papel dentro desse plano tão vasto e magnífico, onde cada nascer do sol é uma nova oportunidade de contemplar a bondade do Senhor, que se renova a cada manhã sobre toda a sua obra. Neste momento, ao sentirmos o solo firme sob nossos pés e ao imaginarmos a vastidão estrelada acima de nós, nosso espírito se inclina em adoração. A ordem perfeita da terra e dos céus nos convida a silenciar as inquietações para ouvir a voz daquele que governa o dia e a noite. Diante da grandiosidade da vida vegetal que brota e dos astros que brilham no firmamento, eu convido você a elevar seu pensamento em um ato de gratidão profunda. Vamos agora unir nossas intenções para dirigir as nossas palavras ao autor de toda essa harmonia através de um momento de oração. Senhor Deus, arquiteto de toda a existência, nós nos prostramos diante de Tua majestade ao contemplarmos a perfeição de Tuas mãos. Agradecemos-te pela firmeza do solo que pisamos, pela terra que fizeste emergir das águas para ser o nosso lar e o palco de Tuas maravilhas. Louvamos-te pela vida que brota do chão, pelas sementes que carregam a promessa de sustento e pela vegetação que adorna o mundo com Tua generosidade. Que possamos reconhecer em cada fruto a Tua providência cuidadosa, que prepara o alimento antes mesmo de sentirmos fome. Pedimos que tragas essa mesma estabilidade aos nossos corações. Quando as águas das incertezas tentarem nos submergir, faze surgir em nós o solo seco da fé e a firmeza da Tua palavra. Olhamos para o céu e Te bendizemos pelos grandes luminares que criaste. Obrigado pelo sol que governa o nosso dia, trazendo calor e vida, e pela lua que vela o nosso sono, lembrando-nos que mesmo na noite mais escura, Tu não nos deixas sem direção. Que as estrelas que espalhaste como pontos de esperança no firmamento nos guiem em tempos de dúvida, ensinando-nos que Tu és o Senhor das estações e do tempo. Ajuda-nos a discernir os sinais que colocas em nossa jornada e a confiar que cada fase de nossa vida está sob o Teu governo perfeito. Que a luz que colocaste no céu ilumine os recônditos de nossa alma, dissipando toda a confusão e trazendo a harmonia que só a Tua presença pode oferecer. Somos gratos porque não caminhamos ao léu, mas somos orientados pela bússola eterna da Tua sabedoria. Que a beleza da terra e a glória dos astros nos inspirem a florescer onde formos plantados, refletindo sempre a Tua bondade sublime. Amém. Concluímos este segundo ato de nossa jornada bíblica com uma mensagem de profunda estabilidade e orientação sobre os rumos de nossa caminhada. Ao observarmos a transição do caos líquido para a solidez da terra seca, percebemos que Deus está constantemente trabalhando para colocar nossos pés em um lugar seguro. Muitas vezes, a vida parece um oceano revolto, onde as águas das preocupações e das incertezas tentam nos submergir. Mas o aprendizado que colhemos hoje é que o Criador tem autoridade para dizer às águas até onde elas podem ir. Quando você sentir que não há onde se apoiar,
Lembre-se de que o Senhor está movendo os elementos ao seu redor para que a porção seca, a solução, a firmeza e a paz finalmente apareça. Esse solo que surge não é fruto do acaso, mas de um decreto divino que visa estabelecer um fundamento onde você possa construir e prosperar. A força da vida que brota da terra no terceiro dia nos ensina sobre a providência silenciosa e o tempo de maturação. Cada árvore e cada relva foram criadas com a semente dentro de si, o que nos mostra que Deus já depositou em você o potencial necessário para o seu crescimento, mesmo que ele ainda esteja oculto como uma semente sob o solo. Não desanime se hoje você se sente enterrado pelas dificuldades. Na lógica do reino, o que parece um sepultamento é, na verdade, um plantio. O Criador providencia o sustento antes mesmo de você perceber a necessidade, garantindo que a terra da sua vida seja fértil e capaz de produzir frutos segundo a sua espécie. Tenha paciência com as suas estações, pois aquele que deu ordens à natureza para florescer está cuidando para que o seu tempo de colheita chegue com abundância e beleza. Ao olharmos para o firmamento no quarto dia, recebemos a garantia de que nunca caminharemos em trevas absolutas. A criação do sol e da lua estabelece que Deus é o Senhor do tempo e das estações. Se hoje você atravessa uma noite longa e fria, olhe para o céu e veja a lua e as estrelas como lembretes de que a luz divina nunca se apaga totalmente. Ela apenas muda de intensidade para que você possa descansar e se fortalecer. O governo dos astros nos motiva a entender que a vida é feita de ciclos e que nenhuma fase, por mais difícil que seja, é eterna. O mesmo Deus que desenhou a órbita dos planetas e colocou as estrelas em seus lugares exatos é quem guia os seus passos, garantindo que você tenha os sinais necessários para não se perder no caminho. Viva com a confiança de que o arquiteto do universo está no controle do calendário da sua história, iluminando seu dia com esperança e velando sua noite com fidelidade. Minha imensa gratidão por ter percorrido conosco este segundo ato da nossa jornada. Vimos hoje a firmeza da terra e a glória dos astros. E este estudo nos preparou para o capítulo final de nossa trilogia, onde contemplaremos o ápice da vida e o descanso sagrado do Criador. Não perca a conclusão desta série, pois ela revelará o propósito último de tudo o que foi formado. Se esta palavra trouxe estabilidade à sua alma, convido-o a selar este elo conosco. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e deposite o seu amém nos comentários como sinal de nossa comunhão. Seja também um mensageiro da esperança, partilhando este conteúdo com quem busca o sustento da fé. E lembre-se, Deus está sempre com você.